Naquele dia que o Senhor Jesus foi crucificado, a Escritura, juntando os evangelhos, diz que ele falou 7 palavras finais, as 7 palavras da cruz. A primeira palavra, por volta de 9 horas da manhã, foi essa frase que nos emociona: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra do Senhor foi sobre o perdão. A cruz de Cristo, ela aponta o caminho onde Deus perdoa o pecador. Naquela hora, o Senhor Jesus não falava apenas daqueles que, sem saber, o estavam colocando os cravos na sua mão. Seu sangue estava sendo derramado, seus pés sendo machucados. Naquela hora, cumpria-se a palavra bíblica que dizia: pelos pecadores intercedeu, segundo nos ensina Isaías 53:12. Na cruz, o Senhor Jesus orou por aqueles que o crucificaram, orou por Pilatos que o entregou, orou pelos sacerdotes que o entregaram por inveja, mas o Senhor Jesus orou por todos nós pecadores, porque na cruz Ele carregou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é uma hora em que a misericórdia de Deus chama-nos a olhar para a cruz, abrir os nossos corações e receber o perdão de Deus, porque o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Mas há também um desdobramento prático para a vida da igreja e para a vida de todos nós. O Senhor Jesus poderia vingar, Ele podia ter uma revanche, Ele podia chamar os seus anjos, que Ele é Deus encarnado, e destruir a todos. Mas toda a vida, sua mensagem, seu testemunho, seu ministério foi: perdoai aos que lhes ofendem, perdoai aos que vos machucam, perdoar aqueles que não merecem. É isso mesmo. O perdão de Deus é para quem não merece. Quando você diz: eu perdoei fulano, porque fulano merece o perdão, isso não é perdão. Perdão é perdoar quem não merece. Isso nós aprendemos na cruz do Salvador. Explicando essa verdade, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo: perdoando-vos como Deus em Cristo vos perdoou. Assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Convidamos você nessa hora de quebrantamento e de misericórdia de Deus a se reconciliar com Deus, a voltar para Deus, a aceitar o perdão que Cristo lhe oferece pela cruz. Mas nessa hora, você precisa limpar seu coração de todo ódio, mágoa, ressentimento. Seja contra alguém da sua família, alguém que lhe prejudicou, alguém que zombou, alguém que lhe feriu. Nessa hora de olhar para a cruz de Cristo, é uma hora de quebrantamento e é uma hora de perdoar. Convido você nessa hora, que você se reconcilie com Deus, mas em nome de Jesus, que você libere o perdão para aqueles que ofenderam. Faça como Estevão, quando apedrejado, clamou: Senhor, não lhes impute esse pecado. Essa é a vida da igreja, essa é a história da igreja. E eu clamo a você que não se reconciliou com Deus, aceite o perdão de Cristo e volte para o Senhor ainda hoje, agora mesmo. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. São essas as palavras exatas de Jesus ao ladrão da cruz, seu vizinho de cruz, num dos gestos de salvação mais óbvios, mais explícitos de toda a Escritura. Veja que essa palavra de Jesus, a segunda palavra de Jesus na cruz, é uma manifestação muito clara da teologia da graça, de que não há mérito humano que nos faça conquistar a salvação, que nos leve à salvação. Pelo contrário, os méritos são todos de Cristo. Aquele
ladrão, criminoso, merecedor da cruz, não viveram uma vida digna de ser sequer referido por Jesus, muito menos de estar com Cristo no paraíso por toda a eternidade. Mas aquilo lhe é dado, lhe é outorgado por graça. E será que esta graça nos dá então o direito de viver distante de Cristo, levianamente, por toda a nossa vida, esperando que às vésperas da morte tenhamos a oportunidade de estar com Cristo? Não. Pelo contrário, a própria teologia bíblica dirá que não. Que uma vez que Cristo nos tenha dado tamanha graça, nossa vida deva ser vivida em gratidão a Ele, em retorno a Ele, em louvor e honra ao nome dEle, justamente porque a graça nos foi dada. Vivamos debaixo da graça e para a glória do seu nome. Sabendo que a salvação é tão maravilhosa, de fato não faz sentido que vivamos distanciados desta realidade por tanto tempo, esperando que somente no fim da vida, quem sabe porventura tenhamos uma chance. Não, certamente se o ladrão da cruz teve um grande arrependimento naquele momento, foi o fato de não ter conhecido Cristo antes, não ter vivido a vida por Ele e para Ele, mas pela graça a salvação lhe foi outorgada. Que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus. Olá, querida família, um forte abraço a todos, feliz Páscoa. Estamos aí na Semana da Paixão de Cristo, um tempo maravilhoso para meditar, refletir, ser transformado no nosso entendimento e aprender sobre a verdade absoluta do Evangelho. Quero agradecer aí essa honra, esse privilégio de estar com os irmãos mais uma vez, saudade de estar aí presencialmente, tinha planos para estar aí e mudou tudo radicalmente, mas eu espero em Deus que a gente ainda tenha essa oportunidade. Refletindo sobre a paixão de Cristo, sobre o momento da sua crucificação e o significado disso na nossa vida, a gente foi desafiado aqui a refletir sobre um diálogo que acontece ali minutos antes de Jesus entregar seu Espírito. É um diálogo que ele tem com Maria e o seu discípulo. A nossa oração agora em Deus nesse momento é que o Espírito Santo nos ilumine e traga clareza ao nosso coração, nos desafie a transformação do entendimento. Vamos à conversa de Jesus com Maria e com João. E diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois, Jesus disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aleluia. Esse texto, ele nos desafia a uma transformação radical do nosso entendimento a respeito do que de fato é família. Muitas vezes nós ainda estamos aprisionados a entender família no estrito sentido da parentalidade, daquilo que é o fisiológico, daquilo que a gente controla ou daquilo que está dentro do nosso perímetro de percepção, do nosso aparente. Então, às vezes a gente define família com muita ênfase, com muita paixão, dentro daquilo que é o nosso parental, aquilo que é o nosso parentesco. Então, às vezes, a gente é complacente com aqueles que estão dentro do limite da nossa parentalidade e somos meio que assim, há uma linguagem meio esvaziada quando a gente chama um irmão de irmão, porque aquilo é quase que uma linguagem retórica apenas. Quando Deus chamou Abraão, e Abraão é o pai da nossa fé, é o pai da fé, é o homem que Deus levantou para esse ministério de fé, o primeiro desafio de fé de Abraão era exatamente sair desse limite da parentalidade.
desse limite do aparente, daquilo que ele estava acostumado a entender como família, para uma dimensão ampla de família. Entender que para Deus a família não se forma a partir da relação do direito, a partir do fisiologismo, a partir da hereditariedade. Mas Deus está quebrando exatamente as implicações da hereditariedade para trazer as virtudes de uma espiritualidade transformada. Tanto que Paulo diz a respeito da obra de Cristo, ele diz assim, essa primeira semente, esse primeiro Adão, quando colocado na terra, ele tem que morrer. O aparente tem que morrer. Então é quase que como se Jesus, o filho biológico de Maria, estivesse morrendo, mas o conceito de maternidade de Maria também tinha que morrer. Então, enquanto Jesus morria, o conceito parental, aquilo que Maria entendia por filho, aquilo que Maria entendia por família, também estava morrendo junto com Jesus, para que se ampliasse esse conceito. E nós precisamos fazer morrer em nós esse conceito de família que é parental, que é limitado, para que nós possamos ter mais cuidado, mais apreço, mais afeto por aquilo que é o não aparente, aquilo que não está dentro desse limite, para que nós pudéssemos de fato receber esse espírito de adoção. A palavra de Deus diz que enquanto há serviço, enquanto há fisiologismo, enquanto há relações de direito, de desempenho, enquanto ela é fisiológica, há medo. Mas quando nós recebemos um espírito de adoção, então o medo é tirado, porque agora não é mais uma questão de mérito, não é mais uma questão de certo ou errado, não é mais uma questão de direito, é uma questão de palavra empenhada, de compromisso assumido, de virtude concedida. Então Jesus, que era unigênito, que era de uma gênese única, Jesus que era o único que poderia ser filho por direito, ele abre mão desse direito para gerar outros filhos, de modo que aquele que era unigênito agora passou a ser primogênito de muitos irmãos. E assim todas as famílias da terra serão benditas através de nós. Amém? Então nossa oração é que nesse momento de Páscoa a gente faça morrer em nós essa relação do direito, essa relação do aparente, que nós possamos também sair dos limites da nossa parentalidade e para conhecer uma dimensão maior de família, para que família de fato faça sentido na nossa vida a partir de um espírito de adoção e não de uma relação de direito, tá bom? Um forte abraço a todos, um privilégio estar com vocês nesse dia. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A próxima palavra de meditação está em Mateus 27, versículo 46, que diz: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Irmãos, nós estamos aqui diante de uma das frases mais profundas da Bíblia. Estamos diante de um dos momentos singulares do ministério de Jesus e também para todos nós como povo de Deus. Nesses dias de Páscoa, nesses dias em que estamos pensando sobre a paixão de Cristo, esse texto nos traz à memória verdades extremamente importantes e singulares para nós como povo de Deus. E a primeira mensagem que essa frase nos traz aqui é acerca da gravidade do pecado sobre a humanidade. Irmãos, o pecado trouxe consequências catastróficas para a humanidade e essas consequências nós já estamos vivendo hoje nos nossos dias. Mas naquele momento em que Jesus estava na cruz, nós podemos ver o clímax, nós podemos ver o extremo sofrimento de Jesus diante daquela situação em que ele estava levando sobre si o seu pecado e o meu pecado. Jesus está levando sobre si o pecado de todo o povo de Deus. Jesus estava ali, irmãos, vivendo a realidade das consequências que o pecado pode trazer na vida do homem. Jesus estava ali, irmãos, diante de uma extrema escuridão, onde a terra se escureceu, onde as pessoas estavam ali zombando, e além do escárnio, além das dores físicas que Jesus sentia naquele momento, a dor do seu coração, a dor da sua alma, a angústia, a tristeza, o peso, o desprezo, a situação que Jesus vivia era extremamente dolorosa para a sua alma.
E a consequência disso é Jesus clamar e dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Nessa verdade, irmãos, nós vemos o peso do sofrimento, da dor, do pecado. E nesses dias em que nós estamos vivendo, nós podemos pensar um pouco nisso. Estamos vivendo dias de angústia, estamos vivendo dias de tensão, estamos vivendo dias de preocupação, de incertezas, de isolamento, de solidão. Mas tudo isso que nós estamos passando é algo passageiro, é algo momentâneo, é algo circunstancial, porque nós podemos olhar para esse sofrimento de Cristo e nós podemos, irmãos, ter a certeza de que Jesus levou esse sofrimento sobre a cruz para que nós pudéssemos ser vitoriosos diante do sofrimento, para que nós pudéssemos ter a força, a capacidade para nós vivermos toda essa situação, tendo a certeza de que em Cristo nós temos a vitória. Mas Ele levou sobre si todo esse peso e Ele se identifica conosco, Ele compreende perfeitamente o sofrimento que eu e você estamos passando. Mas esse texto nos fala também, irmãos, além de mostrar essas consequências terríveis do pecado sobre a humanidade, nos mostra também a grandeza do sacrifício de Jesus, a grandeza do amor de Deus por nós, porque nós podemos olhar para esse texto e ver o sentimento que Deus tinha de ter que abandonar o seu próprio filho na cruz, de entregá-lo por amor de mim e você, entregar por amor do seu povo. Nós podemos ver aqui o amor incondicional, nós podemos ver aqui o amor imutável, nós podemos ver aqui o amor eterno, nós podemos ver aqui a forma voluntária com que Jesus se entregou por nós. Portanto, irmãos, essa verdade nos traz esperança, essa verdade nos traz salvação, essa verdade, irmãos, nos traz a vitória que nós temos em Cristo Jesus na cruz. Porque o sacrifício dele foi perfeito, ele nunca abriu mão disso, ele nunca desistiu desse preço que ele estava pagando por nós. Portanto, nós temos que olhar isso com um sentimento de vitória, de paz, de consolo, de esperança, de restauração de todas as coisas, porque em Cristo nós temos a vitória. Mas esse texto nos fala, em último lugar, irmãos, da importância da oração. Nós vamos ver nesse texto que no momento de maior angústia de Jesus, ele estava em oração. Ele estava clamando ao Pai. Ele estava suplicando ao Senhor. E nós vemos nesse texto aqui que o objetivo da oração de Jesus não é mudar a vontade do Pai. Não é mudar a vontade de Deus, mas é que essa vontade de Deus, que é soberana, essa vontade de Deus, que ela é perfeita, essa vontade de Deus que é agradável, é uma vontade que traz paz no nosso coração. Porque a oração ela nunca vai mudar a vontade de Deus, mas ela vai nos moldar a vontade dele. Ela vai nos levar ao lugar mais seguro, o lugar mais perfeito, o lugar que nós podemos ter a certeza de que a sua vontade é soberana nas nossas vidas. E Jesus recorre à oração do profeta Davi. Jesus recorre à oração que está no Salmo 22, versículo 1, a oração de Davi, em que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas em meio a esse sentimento real que Jesus estava sentindo e que Davi também sentiu naquele momento, na sequência do texto nós vamos ver a confiança. A confiança de que, apesar daquele sentimento de desprezo, apesar daquele sentimento de angústia, ele tinha convicção de que o Senhor estava com ele, de que o Senhor estava ao seu lado. Portanto, não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus. E não deixe de confiar que a oração é um instrumento, é um meio pelo qual Deus criou para que eu e você fôssemos abençoados. Portanto, que Deus abençoe a tua vida e que o Senhor te abençoe nessa Páscoa. Um forte abraço. A Bíblia nos conta que, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede. E este é um ato, um momento expressivo da humanidade de Cristo. A sua fala, o seu pedido por água, o dizer que estava com sede, traz para a gente um retrato desse momento angustiante, de profunda inquietação vivido por Jesus.
Mas eu queria levá-los a pensar num destaque que aqui eu faço. A expressão anterior foi para que se cumprisse as Escrituras. E naquele momento de sede, ainda que soubesse que receberia vinagre, o compromisso de Jesus com a palavra e com Deus da palavra era tão grande que ele permanece no seu foco, na sua linha e diz: tenho sede. Jesus menciona nesse instante o Salmo 69, versículo 21, que diz assim: por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. É impressionante ver a obediência de Jesus, o seu desejo de agradar a Deus e de cumprir a sua missão, na qual estava inserida uma manifestação extraordinária do seu amor pelas pessoas. A humanidade que ele estava ali para salvar, a humanidade que ele estava resgatando para levar de volta ao Pai, em vez de dar para ele água, essa humanidade deu vinagre. Mas Jesus mantém o seu compromisso e a sua fidelidade a Deus e à missão que ele abraçou. A gente aprende muito com isso. Ainda que a gente venha a sofrer, e a despeito de qualquer circunstância que possa sobrevir sobre a nossa vida, o fato de sermos submissos a Deus é o mais importante. Agradar a Deus, sermos fiéis à palavra, às sagradas escrituras, cumprirmos a nossa missão, são lições tão importantes que Jesus traz para a gente ao dizer: tenho sede. Meu amado, chegamos à sexta palavra da cruz. A sexta palavra da cruz é uma palavra de profunda relevância para nós, de uma importância eterna para a vida de cada um servo do Senhor. Ela se encontra no Evangelho do Senhor, segundo nos relata João, no capítulo 19, no verso 30. O texto sagrado diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus irmãos, eu quero me ater a esta expressão está consumado ou está pago, que vem do grego em uma única palavra, tetelestai. Quando o Senhor, então, declara tetelestai, quando ele diz está pago, a dívida está saldada, ele está dizendo que tudo aquilo que foi gerado pelo pecado foi cumprido e pago por ele na cruz do Calvário. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo que a sua humilhante encarnação, a sua vivência entre os homens, o anúncio e o milagre operado a cada momento, tudo isto gerando uma morte na cruz, o oferecimento por amor do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, valeu a pena. Ele está dizendo que toda esta experiência dele, como Deus encarnado, tudo isto foi para aplacar a ira do Pai. E todo o pecado da humanidade caiu sobre ele naquele momento da cruz. E ele diz então, está pago. Significa então dizer que nós somos resgatados pelo Senhor. Significa então dizer que nós que estávamos afastados, fomos reaproximados. Nós que estávamos longe e éramos inimigos, fomos trazidos para perto do Senhor por meio do seu sacrifício. Houve um resgate, como está consumado. Mas não apenas isto, houve também uma reconciliação. Nós que antes, conforme Paulo aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, que afirma que nós éramos inimigos de Deus, agora fomos reaproximados, fomos feitos filhos, salvos pela graça, unidos ao Pai. Portanto, esta palavra é uma palavra de resgate, mas é sim uma palavra de paz.
de justificação no Senhor. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que interessa é que esta é também uma palavra de reconciliação, tetelestai. Mas por fim, a palavra tetelestai, que significa para nós está pago, está consumado, é também uma prova do amor eterno do Senhor por nós. Ele ofereceu o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz. É uma prova cabal, principal e maior de amor do Deus eterno pelo homem pecador. Portanto, nesta noite, de forma especial, a nossa oração é que você se sinta resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Que você se sinta reconciliado com o Pai, uma vez que você foi alvo do amor de Cristo por você na cruz do Calvário. E que você entenda, de uma vez para sempre, que não há amor maior do que o amor de Deus pela sua vida. Está consumado. Não há mais a consequência eterna do pecado sobre a sua vida. A dívida está paga. Está consumado. Tetelestai. Que Deus te abençoe. Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em cada um de nós que crê em Jesus. Esse dia é tremendamente especial, porque neste dia nós celebramos a morte de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que deu sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Ali, ao se entregar na cruz, ele recebeu a ira de Deus que eu merecia, que você merecia. Ele matou a morte na cruz. Ele triunfou dos principados, das potestades e de todo o inferno naquela cruz. E a mim me foi pedido que compartilhasse contigo a última palavra que Jesus disse na cruz. Ele disse o seguinte, lá em Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O nosso texto nos apresenta a grande entrega. E em primeiro lugar, o texto diz que a grande entrega convulsiona o cosmos. A palavra de Deus nos diz no versículo 44 que já estava se aproximando o meio-dia, quando o céu se escureceu totalmente e houve trevas até as 3 da tarde. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, mas ao meio-dia o sol se escondeu. Tamanho o espetáculo terrível da ira de Deus caindo sobre Jesus na cruz para pagar os teus e os meus pecados. O mar da ira de Deus batia contra Cristo, que estava cravado naquela cruz. Ah, querido amigo, irmão, tudo por amor, para pagar o teu pecado, para pagar a minha dívida, para que nós fôssemos perdoados no tribunal de Deus, para que nós tivéssemos livre acesso à presença do Pai, para que nós nos tornássemos filhos de Deus e amigos de Deus. A criação se convulsionou diante do espetáculo da morte do Senhor. Mas a grande entrega, querido amigo e irmão, democratiza a graça. O versículo de número 45 diz que naquele momento o véu do santuário se rasgou. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava circunscrita no templo, no Santo dos Santos. O sacerdote só podia entrar uma vez por ano para oferecer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E ainda tinha que ter uma corda na cintura, porque se estivesse em pecado, seria fulminado pela ira de Deus. E teria que ser arrastado pelos que estavam lá fora e não podiam entrar lá dentro. Agora que Jesus está entregando a sua vida na cruz,
A Bíblia diz que o véu do santuário, uma cortina grossa e espessa, foi rasgada de cima a baixo para dizer que a presença de Deus foi democratizada para gente de toda raça, de cada língua, de cada povo, de cada nação, de cada cidade, de cada bairro, de cada família. Pessoas de todos os povos da terra, se arrependem dos seus pecados e creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, são perdoados e não precisam ir ao templo em Jerusalém, mas elas mesmas se tornam templo, habitação do Espírito Santo de Deus, têm comunhão com o Senhor na sua vida e podem a qualquer momento em oração entrar na sala do trono da maior autoridade do universo e chamar o meritíssimo dos meritíssimos de Pai. Ele é nosso Pai porque Cristo deu a vida na cruz para nos salvar. Mas, querido, a grande entrega, além de convulsionar o cosmos e além de democratizar a graça, a grande entrega oferta o melhor. Jesus cumpre a sua missão diante do Pai ao dizer Pai, e entrega o que tem de melhor no melhor lugar. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando Cristo entrega o seu Espírito ao Pai, significa que ele cumpriu o pacto, que ele cumpriu a sua missão. E agora todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas terá a vida eterna. Se Cristo entregou a vida na cruz por você, hoje você deve se arrepender dos seus pecados. Hoje você deve se arrepender da vida que tem levado. Hoje você deve se arrepender de tudo que tem feito que ofendeu a Deus e de procurar caminhos longe de Deus. Hoje você deve crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Entregue hoje a tua vida a Jesus. Diga: Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus e entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que você será salvo, será perdoado, será reconciliado com o Pai, será declarado justo no tribunal de Deus, será adotado como filho de Deus e terá um lugar garantido nos céus. Querido, que a entrega de Jesus derrame sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu coração, sobre a tua igreja, bênção sem medida. Que Deus te visite com salvação neste dia, em nome de Jesus. Amém.